Eu diria a você, Monique, que foi um título conquistado até com facilidade. Tudo bem que no final do jogo teve. O Flamengo teve 2 gols anulados ali. O primeiro eu acho que foi mal anulado. O primeiro gol foi mal anulado, eu acho. E aí, Depois, claro, depois desse lance, o Rossi faz uma grande defesa, né? Que poderia pois ter é. levado a decisão para os pênaltis. Pois é, aí o Fluminense teve ali uma chance e tal, mas no geral, no contexto geral, o Flamengo ganhou de forma confortável o título no Rio de Janeiro. Você concorda comigo? Concordo, André, concordo sim. E acho que o Felipe Luiz também concorda. Ele falou um pouco sobre isso ontem na entrevista coletiva. E o Flamengo revezou muito os jogadores no Campeonato Carioca, né? Tem a possibilidade de fazer isso porque tem um elenco muito grande com peças muito qualificadas. Então, era um início de temporada. Alguns jogadores voltando de lesões graves sofreram com outras lesões musculares. Ele foi perdendo muita gente e sempre repondo a altura. Então, o Felipe falou ontem na entrevista coletiva que o Campeonato Carioca para ele é muito importante, que os jogadores se sacrificaram para vencer, sendo um início de temporada, mas que foi como uma pré-temporada para o Flamengo. Foi assim que ele utilizou. Então, sempre que um jogador tinha risco de lesão ou sentia algum mínimo de desconforto, esse jogador era retirado. A todo momento, Felipe dizia que não queria esticar a corda para ninguém em Campeonato Carioca, pensando numa temporada longa que vem pela frente. E ontem ele falou isso, que serviu como uma espécie de continuação da pré-temporada e uma preparação para o brasileiro, porque foram muitos clássicos, né? Os clássicos ficaram para a reta final, então o Flamengo jogou na sequência ali na fase de grupos 3 clássicos contra Fluminense, Botafogo e Vasco, e depois ainda enfrentou o Vasco na semifinal. Volta Redonda avançou, mas não foi o confronto do Flamengo, então ainda teve os 2 jogos contra o Vasco, mais 2 jogos contra o Fluminense. Então, ali no total foram 7 clássicos, se eu não estiver fazendo a conta errada, e foi considerado pelo Felipe uma preparação para esse Campeonato Brasileiro que começa também no Maracanã contra o Internacional para o Flamengo. E o Flamengo foi superior ao Fluminense nas 2 partidas. O Fluminense teve momentos em que conseguiu ameaçar mais o Flamengo, mas foi um Flamengo superior. O próprio Mano Menezes admitiu isso ontem, dizendo que o Flamengo tem um goleiro que sai muito bem com a bola, constrói muito bem com os pés, que tem um zagueiro que é como um camisa 10, imagino que esteja falando do Léo Ortiz, que tem 2 volantes que constroem muito bem, um lateral que está numa fase excelente, que é muito difícil marcar a saída de bola do Flamengo e que ele prevê que qualquer adversário esse ano contra o Flamengo também vai passar por essa dificuldade. Ô, Monique, esse detalhe me chamou muito a atenção na entrevista do Felipe Luiz. Ele fala assim, de uma maneira muito realista, muito pé no chão. Ele fala: olha, esses 2 jogos, inclusive, serviram pra gente ver onde é que estamos e ver o nível do time, porque vem aí um Campeonato Brasileiro. E ele claramente falando: olha, esses são os jogos que são nível brasileiro. Os outros foram num nível muito abaixo. A gente sabe que foi um campeonato bem abaixo tecnicamente, mas o Felipe Luiz parece ter muito claro isso no planejamento dele, de não sair por aí achando: ó, voamos no Carioca, vamos voar no Brasileiro. Dito isso, o Flamengo chega muito forte para todas as competições que ele for disputar. Essa é a sensação que eu tenho, Monique. Você também? Sim, é um elenco muito forte, né? Um elenco que ainda ficou mais forte porque não perdeu nenhuma das principais peças e conseguiu trazer ali mais 2 jogadores, né? Perdeu o Gabigol, mas era algo dentro do planejamento ali de jogadores que estavam em fim de contrato. Então, eles negociam o Fabrício Bruno por opção e trazem o Danilo, que é um jogador, né, de Europa e que começou muito bem, agora está se recuperando, mas que começou muito bem. Então, traz um jogador que era capitão da seleção brasileira até pouco tempo, e aí traz o Juninho também como uma reposição ali para o ataque, além da manutenção de todas as outras peças. O Flamengo, pelo menos até o meio do ano, consegue manter o Wesley. O Flamengo acaba de renovar o contrato do Pulgar, que ontem o Felipe falou, rasgou elogios ao Pulgar e ao Nico pela atuação de ontem, e disse que o Pulgar poderia facilmente ser um jogador de Barcelona. Então, o Flamengo consegue renovar o contrato do Pulgar, que terminaria no fim desse ano. E não basta, né, o elenco forte. A gente viu nas últimas temporadas os problemas que o Flamengo enfrentou com a troca de técnicos e o quanto esse elenco não rendia na mão de outros treinadores, né? A própria prova ali da troca, da mudança, da virada de chave, quando sai o Tite e entra o Felipe Luiz para a semifinal da Copa do Brasil.
E de lá para cá o Flamengo vem construindo um outro caminho com o Felipe no comando, com as ideias de jogo do Felipe. Então hoje o Flamengo tem uma ideia muito mais sólida, os jogadores compreendem muito bem o modelo de jogo do Felipe Luiz. Ele disse ontem: estou extremamente feliz. E eu acho que essa combinação faz desse Flamengo um dos favoritos para tudo que o Flamengo disputar esse ano, exceto o Super Mundial, que aí é uma outra história, né, André? No Mundial, o Flamengo não vai chegar como um dos favoritos. Mas nas outras competições todas, ele vai ser sim um dos favoritos. Se vai ganhar ou não é uma outra história. E alguém me lembrou, a galera fica me cutucando ali, fica me cutucando no chat. Pois é, são análises bem diferentes, né? O Felipe Luiz com o pé no chão sobre o que é o Campeonato Carioca. E o antigo treinador, o Tite, falando que o Carioca era o melhor campeonato do Brasil. Uma diferença de leitura de realidade seríssima e preocupante até, né? Pra quem tava fazendo a outra leitura. Monique, virando a chave, e parabéns ao Felipe Luiz por ter mais uma vez começado a coletiva falando dos garotos do Ninho. Cara, é tão... É como ele mesmo disse, traz uma energia boa, cara, diante de uma tragédia horrorosa, mas traz, sabe, uma sensação boa de que, pô, os garotos estão sendo lembrados, estão sendo, sabe, homenageados. O Felipe Luiz, quando ele faz isso, e ontem mais uma vez ele faz mais do que todos os dirigentes do Flamengo fizeram desde que aconteceu a tragédia do Ninho. André, Parabéns. e só sobre o título da Libertadores, né? Também tem um quê de Felipe Luiz, né? Porque ele trabalhava com esse time até o fim ali do ano passado, o time que ganhou o Mundial, né? Intercontinental dentro do Maracanã contra o Olympiacos. Então, ainda tem uma herança muito grande de Felipe Luiz no Sub-20 também. Bem lembrado, bem lembrado. Parabéns ao Felipe Luiz. Parabéns. Muito legal.